Boa noite, gente. Tudo jóia? Como vamos? Vocês estão me ouvindo bem? Bem, gente, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver os nossos corações, que Ele consiga abrir o nosso entendimento para as palavras que forem refletidas, nesta live desta noite. É sempre um grande prazer, com muito carinho, que aceito sempre o convite, da Casa da Paz, através de Lu, através de Fátima, para participar desse trabalho tão bonito que vocês estão fazendo, E esta noite nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Eu coloquei como sendo o amor e a paciência como ferramenta para o nosso equilíbrio emocional, E como não se tornar repetitivo falando de amor e de paciência, Essa é a verdadeira cartada, o verdadeiro coringa, para que a gente possa falar sobre temas tão batidos e de uma forma diferente, Vocês estão me ouvindo bem? Espera aí um momento. Estou te ouvindo. A imagem está saindo legal? O Wilson Júnior entrou. E aí, Wilson? Beleza, Juninho? Assim fica melhor, gente? Ou do outro jeito? Ok, estou te ouvindo. Ok, Júnior. Tá ótimo. Bom, então, como nós havíamos falado, hoje nós vamos refletir sobre o amor e a paciência como ferramenta para que possamos manter o nosso equilíbrio emocional, E de que forma falar de amor e paciência que não me torne uma pessoa tão repetitiva, Já que falamos tanto, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, sobre o amor e sobre a paciência, sem se tornar repetitivo. Enfim, por que o amor seria uma das ferramentas sublimes para o equilíbrio das nossas emoções? Porque nós devemos entender o amor, esse amor de Deus, esse amor que vem de Deus, Esse Deus que é um ser supremo, que é um ser de inteligência suprema, esse ser que é só amor, completamente caridade, E que não fará nenhuma coisa, para que possamos que não seja útil para o nosso engrandecimento espiritual. Então, se nós temos a consciência de que nós somos produtos do amor de Deus, já temos em nossas mãos uma grande ferramenta para que possamos estarmos equilibrados emocionalmente, E essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta seria a paciência. Como exercitar a nossa paciência em momentos tão difíceis de nossas vidas, E na grande maioria das vezes, a paciência com nós mesmos e com as pessoas que, a princípio, são os nossos afetos, são os nossos filhos, são os nossos companheiros, companheiras, São os nossos irmãos, enfim, é a nossa família, E sabemos nós, espíritas que somos, ou simpatizantes dessa doutrina, que dentro da nossa família tem os nossos afetos, mas também está de vidas passadas, traz para nós, nessa existência, os nossos desafetos também. Por isso que é tão difícil a convivência, muitas vezes, entre os familiares, E como ser paciente? Uma coisa tão batida, poxa, você precisa ser paciente. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, inclusive eu fiz alusão a esse capítulo na nossa live passada,
Fala exatamente sobre o sofrimento que nós devemos bendizer a Deus pelos sofrimentos que são provocados em nossas vidas, pelas dificuldades, porque só através do sofrimento é que nós conseguiremos o nosso engrandecimento, a nossa evolução espiritual, o nosso amadurecimento espiritual, né? Agradecer a Deus por colocar em nossas vidas, olha só que interessante, pessoas, né, que vão testar a nossa paciência. Né? E o que é ser paciente na essência da palavra, gente? Vamos tentar refletir juntos aqui. Né? Ser paciente é ser tolerante. Ser paciente é entender o outro nas suas limitações, é entender o outro nas suas dificuldades. Também. Mas não só isso. Porque nós poderíamos entender as limitações do outro, né? Poderíamos entender, não estar no mesmo nível de crescimento espiritual em que eu me encontro. Você entende, você compreende, mas se você não entrar no tempo do outro, você não terá paciência de encará-lo, de percebê-lo. Né? Boa noite, querido irmão Antero, Lu e paz. Opa, luz e paz. Soraya, boa noite, querida, boa noite. Pois é, gente, então, se nós não tivermos a arte, né, ou não desenvolvermos em nós a arte de entendermos o tempo das coisas, das pessoas, é como em Eclesiastes, lembra que eu acho que foi na nossa primeira reflexão, nós falamos sobre a passagem de Eclesiastes, onde ele fala do tempo das coisas. Né? Abaixo de Deus existe tempo para tudo. Tempo para amar, tempo para sofrer, tempo para brincar, tempo para tudo. Né? E se nós não entendermos o tempo da nossa encarnação, por exemplo, em que situação eu me encontro espiritualmente falando no meu processo de engrandecimento espiritual, não é? Se eu não entender o tempo em que eu me encontro, eu vou me tornar uma pessoa impaciente, é bem verdade. Não é? Se eu não entrar no tempo das pessoas que mais me irritam, que mais tiram a minha paciência, se eu não entrar no tempo dessas pessoas e que na grande maioria das vezes fazem parte dos nossos afetos, eu não vou compreendê-la. Eu posso até tolerar, eu posso até suportar, mas eu não vou ser paciente com essa pessoa, porque eu não entendo, eu não entro no tempo dela. Né? Cada um tem o seu tempo, tudo tem seu tempo, tudo tem o seu tempo. E se nós não tivermos essa capacidade de entrar no tempo do outro, nós não seremos nunca pacientes, inclusive até com nós mesmos. Se nós não pedirmos nas nossas orações a possibilidade de nos entendermos melhor, de entender melhor o tempo, o nosso tempo, o tempo das nossas coisas, o tempo dos nossos pensamentos, né? De que forma eu ajo, de que forma eu estou agindo com a minha família, com as minhas dificuldades, qual o tempo que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor. Se isso não for constante nos meus pedidos diários, na minha conversa com Deus, na minha conversa com os meus amigos espirituais, tudo vai ficar mais difícil. Tudo vai ficar mais difícil. E a impaciência vem assolando. E a impaciência vem incomodando. Né? Por isso que é interessante, gente, que a gente entenda um pouco mais sobre a questão do tempo. Não só o tempo dos outros, como também, em primeiro lugar, o nosso tempo. Se nós não entendermos, nós não seremos pacientes. Nós não conseguiremos entender a paciência como chave para o nosso equilíbrio espiritual, não tenham dúvidas disso, né? Tem aquela musiquinha que vocês me veem sempre cantando, né? Que é a música, o poema lindo, simples, palavras simples, de Acioli Neto, que ele fala exatamente sobre isso, né? Se a veste não,
né? Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, né? E nós temos essa mania de querer atropelar as coisas, querer atropelar os tempos de tudo, né? A largata rasteja até o dia em que cria asa. Então, por que, gente, ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, já que nós temos o hoje para viver de uma forma mais eficiente, mas já que nós temos o hoje para dizer o que não dissemos ontem? Olha só que legal, né? Que bonito isso. Boa noite, Val. Olá, Ilma. Então, pois é, então que legal isso, né? Você poder entender o tempo das coisas, né? E se nós não agirmos desta forma, gente, a gente vai, com certeza, a ansiedade vai tomar conta de nós. A ansiedade vai tomar conta de nós. E a natureza não dá saltos, né? É por isso que é interessante nós entendermos, nós sabermos, nós tentarmos compreender qual é o nosso tempo, para entender da mesma forma o tempo das pessoas que estão do nosso lado, né? Para que a gente possa ter uma relação melhor com os nossos irmãos, para que a gente possa ter uma relação melhor com os nossos familiares, né? Com a nossa mãe, com o nosso marido, com a nossa esposa, né? Com os nossos namorados e namoradas, né? Se nós não entrarmos no tempo de cada um desses, nós vamos ser tolerantes. Nós podemos suportar, porque amamos, como a primeira ferramenta que temos nas mãos, né? O amor é um bem maior, né? Principalmente esse amor que vem de Deus. E nós somos produtos deste amor divino, né? Nós temos amor, então nós temos por necessidade, por entendermos o amor desta forma, de compreender o outro, de tolerar, né? Agora, de ser paciente é complicado se nós não entrarmos no tempo de cada um. Boa noite, irmãos. Lilian, tudo bem, querida? Carol Ornelas, minha filha, entrou também, que legal. Fátima Ornelas, tia Fátima, boa noite. Entendeu, gente? Então, para que sejamos pacientes, é interessante que isso aconteça, não é? Porque não adianta nós compreendermos, simplesmente compreendermos. Não adianta nós simplesmente tolerarmos, suportarmos, inclusive a nós mesmos, porque vai chegar um ponto onde o limite vai chegar, né? Tem limite para tudo, mas quando nós entendemos o tempo das coisas, é como se a paz tomasse conta do nosso ser. E o que é paciência, a não ser exatamente isso? A ciência da paz. Paz, ciência, né? E nós temos condição disso, sim. É só começarmos a encarar as coisas de uma outra forma. É só começarmos a encarar o outro, aquele que está do nosso lado nesse momento tão difícil que estamos passando, né? De uma outra forma, tentando entender o tempo dele, né? Aí sim nós seremos pacientes, né? E a ansiedade não vai tomar conta dos nossos dias, né? O medo, a raiva, a irritação, né? Porque nós sabemos que fazem parte do processo natural do crescimento de cada um, do crescimento das pessoas, das coisas, de uma nação, do mundo. O mundo está passando por um momento singular, não é verdade? E se nós não dermos o tempo necessário para que tudo isso se processe, nós vamos verdadeiramente sermos, né, encontrarmos a impaciência, nós vamos verdadeiramente encontrarmos a ansiedade, a irritação, beirar o desespero, beirar a depressão, a tristeza, porque nós não entenderemos o tempo das coisas, né? E olha que legal, a oportunidade que está sendo dada a nós, de nós convivermos com as pessoas que nós escolhemos. Olha, interessante isso, né? Porque a gente talvez não se lembre disso, mas nós escolhemos estar nesta família, né? Nós escolhemos passar por essas provações. Olha só, bendito, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Bendito sejais a pessoa
que Deus coloca em nossas vidas para testar a nossa paciência. Então, se nós não entrarmos no tempo desta pessoa, tudo na paz do Senhor. Que legal, Val, que legal. Se nós não entrarmos no tempo dessa pessoa, voltando aqui ao nosso raciocínio, nós não vamos ter paciência, nós não vamos encontrar a paciência e nós não vamos encontrar a nossa paz interior, nós não vamos encontrar o nosso equilíbrio, nós vamos entrar em desalinho, é verdade, né? Nós estamos no olho do furacão. O que é que a gente escolhe, né? É muito melhor que nós olhamos para cima do que visualizarmos para baixo, né? É muito melhor. Então entendamos as pessoas com aquilo que ela tem de melhor, né? Se não fez o melhor é porque realmente não teve condição ainda de fazê-lo. E assim a gente vai vivendo de uma forma que esse equilíbrio emocional não vai sair de nós, não vai sair, né? A gente, quando entende o tempo do outro, é como se nós estivéssemos voltando para dentro de nós mesmos. Poxa, será como eu agiria se estivesse vivendo o que essa pessoa está vivendo? Eu agiria da mesma forma, agiria diferente? E se agisse diferente, será que ela está passando pelo mesmo tempo que hoje eu estou passando? Né? Olha só que interessante, né? Então é interessante que a gente faça sempre essa reflexão, né? Porque todos nós, gente, voltando para a música, olha só que legal, voltando para a música, a mesma música que eu fiz alusão, né? A largata rasteja até o dia em que cria asas. Isso é verdade, é tempo para tudo. Nós vamos ter o tempo do sofrimento na certeza de que viveremos momentos de paz, de alegria, de felicidade no futuro, não é? Isso é uma certeza dado por Jesus, não é? Dado por Jesus. Jesus nos fala de forma muito direta. Aquele que toma as minhas palavras e não coloca em prática, olha só, é como o homem que constrói a sua casa num banco de areia. Né? Mas aquele que as toma e coloca em prática, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que tolera, aquele que respeita, olha só que legal, né? Não é isso que Jesus nos pede, né? Não é dessa forma que nós colocamos as palavras de Jesus, essa nossa referência de moralidade, essa nossa referência de equilíbrio, né? E ele nos pede para que amemos, né? Olha só, o amor como uma ferramenta para que mantenhamos o nosso equilíbrio emocional. Ele nos pede porque quem ama perdoa, quem ama tolera, quem ama respeita e quem ama tem paciência, né? E nós já falamos, nós estamos refletindo exatamente sobre isso. Mas como ter paciência, Antero, né? Como não me irritar com as dificuldades, com as limitações de quem está do meu lado, que eu gosto, que eu amo, mas aí eu me irrito com facilidade. Bem sabe os nossos maridos, bem sabe as nossas mulheres, né? Que estão convivendo com nós nesse momento tão difícil, onde os nossos nervos estão à flor da pele, né? Mas entremos no tempo de cada um, gente. Entremos no tempo de cada um, porque tudo vai ficar mais fácil. E essa pessoa que toma as palavras do Mestre Jesus e coloca em prática é como o homem que faz a sua casa sobre uma rocha. Vem a tempestade, vem as dificuldades, vem as pandemias da vida, não é? Vem os sofrimentos, né? Aquele que construiu a sua casa no areia, essa casa vai com certeza desmoronar, não é? Mas aquele que construiu a sua casa, construiu a sua vida sobre um embasamento, né? Sobre a rocha, como diz o Evangelho, essa casa não vai ser derrubada. Ela vai sofrer as intempéries, né? Ela vai sofrer, evidentemente, mas ela vai continuar se mantendo firme. Assim como nós, né? O nosso coração, o nosso espírito. Nós estamos aqui, nós sabemos que tivemos outras existências, né? E essa, com certeza, não será a nossa última existência.
não é? Então, se nós não tivermos a paciência, né? Se nós não tivermos a paciência de nos entendermos melhor, a vida vai ficar mais difícil, não é? E com certeza as dificuldades vão abalar a estrutura. Se não tivermos embasados no amor divino, né? Nessas palavras que constrói um mundo muito mais seguro dentro de nós, essas palavras de Jesus Cristo, né? Já que nós estamos falando sobre o Espiritismo, refletindo sobre o Espiritismo, e a base moral do Espiritismo é Jesus, né? Se nós não colocarmos em prática tudo aquilo que Ele nos pede, nós não vamos encontrar essa paciência, essa ciência da paz em nossas vidas. E vamos verdadeiramente nos tornarmos pessoas mais tristes, né? Pessoas mais ansiosas, pessoas intolerantes, né? Que não vai saber respeitar o tempo de cada um, né? E vai se tornar uma pessoa irritadiça, né? Então, tempo, isso é natural, isso é do ser humano, né? Esse sentimento da raiva, o sentimento da irritação, o sentimento da cólera, da ira, é uma coisa presente no ser humano, né? Mas nós temos que ter discernimento para entender que mesmo apesar de ser parte da nossa estrutura, né? Da nossa estrutura enquanto ser humano reencarnado aqui neste planeta, é da nossa obrigação podermos entender de que esses sentimentos não fazem parte do nosso processo de engrandecimento espiritual, moral, né? Intelecto moral, né? Porque isso vai nos fazer mal. Muito embora naquele momento a gente pense que é o sentimento que eu preciso ter para me defender, mas posteriormente a essa explosão de sentimento através da ira, através da cólera, da raiva, da irritação, e que a gente consegue externar com palavras, gestos e atitudes, né? Na grande maioria das vezes, isso não faz um mal terrível. Faz um mal primeiro para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E que na grande maioria das vezes fazem parte do nosso rol de afetos, né? De pessoas que amamos, de pessoas que estão do nosso lado, né? De pessoas que nós escolhemos para andar junto com a gente, né? Neste caminho em busca da evolução, neste caminho em busca de um engrandecimento intelecto-moral, espiritual, né? Faz muito mal para essas pessoas, né? Então nós devemos ter discernimento que, apesar de fazer parte da nossa estrutura humana, nós devemos, né, saber mediar tudo isso. São sentimentos que são nossos, mas se eu não estou envolvido, se eu estou envolvido, né, com essa possibilidade de me tornar uma pessoa melhor a cada dia, eu vou ter que trabalhar isso dentro de mim, né? E isso passa. Vamos fazer o seguinte: quando vier o momento da irritação, né, e que vier a vontade de falar palavras impróprias, né, acalme o nosso coração, serene. Deixa passar, espere 3, 4, conte de 1 até 10, se for preciso, conta outra vez, como diz a música, né? Conte de 1 até 3, se preciso for, conte outra vez. Para que aquele sentimento, aquela vontade de falar, passe, né? Lembremos do nosso Mestre Jesus, lembremos de Pedro, né? Como Pedro fala: ô Jesus, ô Mestre, eu me sinto tão pequeno quando estou longe de ti, mas quando tudo se aproxima de mim, eu me engrandeço, né? É como se os sofrimentos, as tempestades se acalmam, né? Então, quando assim nos sentirmos, gente, perdão, quando assim nos sentirmos, lembremos de Jesus. Invoquemos Ele para aquele momento dos nossos pensamentos, né? Chamei
e eu estarei presente, né? Obtereis resposta. Pergunte que obtereis resposta. Qual o pai que, ao ver o seu filho perguntar, não vai lhe dar uma resposta, né? Muito mais Jesus, né? Esse nosso irmão mais velho, a quem tanto amamos, a quem tanto nos ensinou e nos ensina a cada dia, não vai estar presente quando nós mais precisarmos dele, né? Então, quando isso acontecer, quando esse sentimento chegar à tona, peçamos, lembremos o Mestre Jesus. Ô Mestre, dai-me serenidade, né? Para que eu passe por isso, para que eu possa passar por isso, né? Sem precisar palavras impróprias, impropérios, né? Palavras que ferem tanto, muitas vezes, o coração das pessoas que amamos, das pessoas que estão do nosso lado. E que na grande maioria das vezes, volto a dizer, nós escolhemos para caminhar conosco em busca dessa evolução espiritual, né? Pois é, gente, a prece nesses momentos nos traz grande alívio, nos acalma. Com certeza, Lília. Então é isso que eu peço, para que a gente não possa, por exemplo, definir um tempo certo para que nós possamos entrar em prece. No momento em que a irritação vem, no momento em que a vontade de falar uma coisa que a gente sabe que vai ferir o outro e que depois vai ferir a nós mesmos, né? Entremos em prece. Olha só que legal. Entremos em prece naquele momento, de forma interior, né? Você e você mesmo, né? Você e você mesmo, pedindo a Mestre Jesus que acalme o teu coração, para que aquele momento passe. E você deve ter certeza, você não deve fugir disso não, como eu falei, faz parte da nossa estrutura humana, né? Mas nós somos espíritos eternos e devemos usar as nossas reencarnações, né, como oportunidade de crescimento, para que possamos sair após esse período reencarnado, esse período reencarnatório, pessoas melhores, né? Pessoas melhores. E para que possamos ser pessoas melhores, nós devemos ser mais pacientes. Nós devemos ser mais pacientes. E para encontrarmos a paciência, nós precisamos entrar no tempo de tudo e de todos. Quando compreendermos melhor que a grande cartada do nosso engrandecimento emocional, do nosso equilíbrio emocional, está na possibilidade de entrarmos no tempo do outro, nós encontraremos a paz que precisamos, que tanto precisamos para o nosso equilíbrio, né? A paciência, a ciência da paz. Que o nosso bom Jesus continue presente em nossas vidas, né? Continue a nos ajudar, nos amparando a cada momento, nos amparando a cada dia, né? Que nos faça mais fortes, no sentido de poder encarar com muito mais resignação, mas uma resignação produtiva, não apática, né? De que tudo que estamos passando vai ser para o nosso crescimento moral, intelecto, espiritual. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar presente, envolvendo a todos nós, envolvendo os nossos corações. O nosso tempo já está chegando, né? 19h29, nós temos só 30 minutos, não é isso? Pois é. Estamos chegando ao momento, mas é isso. Algumas pessoas falam que é muito pouco tempo para que a gente possa refletir, mas que reflitamos essas pílulas, né? Que alguém já disse, essas pílulas que tomamos a cada dia, para que dessa forma possamos, né, compreender melhor as nossas limitações, compreender melhor aquilo que de melhor nós temos em nós, e possamos seguir firmes nesta vida, que tudo vai passar, e nós teremos a oportunidade de juntos, né, felizes por termos tido a força necessária de entender as coisas no seu tempo e de nos entender e de entender melhor o nosso tempo.
Que a paz fique com todos vocês. Que assim seja. Beijo no coração de todos. Antero nos lava, Antero folder, lava sua. Não entendi, tia Fátima. Amigo, salve o live no IGT para as pessoas assistirem depois. E agora, como é que eu faço isso, Lília? Salve o live. Salve o live no IGTV. Poxa, eu vou chamar alguém então aqui para que possa me ajudar, viu, Lília? Palestra para 19h30. Vanessa, Olessa, obrigado. Flávia Campos, saudades de todos. Também, claro, Flávia. Pois é, gente, mas que fiquem com Deus, né? Continuem firmes nesse propósito, nesse lindo propósito de levar o Evangelho para aqueles que precisam. Porque Jesus nos falou, né? Eu vim para os doentes, eu vim para os que necessitam, né? Eu não vim para aqueles que não precisam de mim, né? Então, precisamos de Jesus, peçamos a Ele que Ele nos dará. Que a paz fique com todos. Também, Cristo, muita saudade. Ô, Lilian. Grande beijo.